Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Aquilo que nós consideramos que é a verdade, ou que é uma verdade, é algo extremamente subjetivo, não é? E muito dependente de contexto e de variáveis. Há uma troca de diálogo extremamente interessante e quem é fã vai reconhecer isto, não é? No episódio 6 Star Wars, Guerra das Estrelas, o Regresso de Jedi, há uma troca de diálogo entre o fantasma de Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker depois do falecimento do Mestre Yoda, e quando o fantasma ou a aparição da força de Obi-Wan surge, o início da introdução do diálogo entre ele e Luke Skywalker tem a ver com o facto de ele ter descoberto no episódio passado que o seu pai era Darth Vader, ou Anakin Skywalker, e que achou ou que sentiu, não é, alguma traição ou algum, diria eu, sem perceber porque é que ele não contou, porque é que Obi-Wan não contou, ou aquilo que ele contou não era, poderia não ser a verdade. E ele diz uma coisa que faz algum sentido, que é aquilo que ele disse era verdade a partir de desde um determinado ponto de vista. E no fundo é isto que se resume, não é? Aquilo que nós assumimos que seja a nossa verdade tem a ver com um determinado ponto de vista. Aliás, quando nós partimos para a parte jurídica, as argumentações da defesa têm a ver com as perspectivas legais, não é? Por isso é que vocês veem algumas séries e alguns episódios em que os advogados executam bem o seu trabalho, e aqui não tem tanto a ver com a pessoa ser inocente ou ser culpada, mas sim argumentar uma determinada posição face à lei, não é? De uma determinada perspectiva. Claro que existem duas verdades universais, ou uma verdade universal, não é? Que todos nós que nascemos, eventualmente um dia iremos morrer. O que acontece depois disso ainda continua a ser um mistério. Há muitas perspectivas, muitas filosofias, muitas teologias envolvidas depois nisso, e o meu objetivo não é entrar por aí, não é entrar por esse caminho, mas simplesmente vai chegar a um ponto em que a existência humana deixa de ser. Portanto, a cada passo que nós damos, nós caminhamos para essa finitude, essa verdade universal. Aquilo que é a natureza humana é que pessoas que nos precedam, não, neste caso que nos antecedam, peço desculpa, que deem esses passos primeiro. E eventualmente nós vamos perder pessoas. Todos nós vamos passar por essa situação. Algumas perdas vão ser diferentes de outras, tendo em conta o tipo e a profundidade relacional que nós estabelecemos. Não é? E a perda dessa relação é aquilo que nós chamamos de luto. Não é? Processo de luto. Porquê é um processo? Porque é um período ao qual decorrem muitas cognições, muitas emoções, muitos comportamentos. Algumas das teorias são sequenciais, são processuais, portanto nós vamos processando
a vários níveis toda essa situação, não é? Daí se chamar um processo de luto. Não é? Portanto, utilizando uma perspectiva psicanalítica, que é uma perspectiva que eu aprecio relativamente ao luto, a psicanálise fala do luto como sendo a perda da relação objetal. Para a psicanálise, as relações que nós estabelecemos com partes significativas são aquelas chamadas relações objetais. Inicialmente, nas teorias clássicas, as relações objetais tinham a ver com partes de ego. Depois, obviamente, tornaram-se com pessoas significativas, não é? Com o surgimento da psicanálise relacional, da psicologia relacional, da psicologia do ego. E, portanto, quando nós falamos em relações objetais, ou quando a psicanálise fala em relações objetais, está obviamente a falar de pessoas significativas. Claro que nós associamos muito ao processo de luto única e exclusivamente à perda física de alguém, mas a verdade é que se nós pensarmos na definição da perda da relação objetal, isso significa que quando uma relação de amizade, de intimidade, de amor, quando ela termina ou entra em ruptura, sem qualquer possibilidade de reparação, existe uma perda dessa relação objetal. Portanto, efetivamente, essa relação deixa de existir da mesma forma. Embora, à partida, a pessoa, ou neste caso a relação de objeto, continua a estar presente. Não é? E, portanto, o luto, fazendo o luto de uma relação, estamos a falar de várias relações ao longo da nossa vida. E, portanto, nós estamos sempre a fazer lutos de várias coisas, quer em termos das nossas profissões, das nossas casas, das nossas relações que se vão transformando ao longo da vida. Contudo, eu acho que é seguro dizer que a perda física dessas pessoas significativas tem um impacto imensurável, um impacto emocional superior. Não é? Porque uma coisa é a relação deixar de existir tal como ela existia e as pessoas continuarem a estar presentes, ou seja, vivas. Outra coisa é quando se chega a essa finitude, não é? E, portanto, é uma questão natural. O luto, como eu disse, tem várias perspectivas, tem várias abordagens. Há duas que talvez elas sejam mais conhecidas dentro da literatura. Uma delas tem a ver com a perspectiva do luto de Elizabeth Kubler-Ross, que ela era enfermeira, se eu não me engano, que obviamente é uma perspectiva muito conhecida na área do luto. Outra, um tanto ou quanto mais integrativa, tem a ver com a perspectiva do luto de Worden, que é composta por tarefas, não é? Ou seja, a pessoa passa por tarefas ou realiza determinadas tarefas na resolução do processo do luto. Pessoalmente e profissionalmente é aquela que eu me identifico mais com a perspectiva do Worden, o que não significa que outras perspectivas não tenham o seu papel, obviamente. E é uma fase em que nós passamos por um conjunto de emoções e de um sofrimento, uma dor emocional, central, muito intensa.
o que é perfeitamente ajustado e o que é perfeitamente natural face ao significado dessa situação. Portanto, quando as pessoas, ou por uma questão de falta de conhecimento, ou por acharem que é o melhor a fazer, viram-se para alguém e tentam repentinamente tirar a pessoa da posição de luto dessa situação e dizer está tudo bem, vamos para a frente, etc., podem estar a piorar mais a situação. Porque a posição do luto, o processo do luto é perfeitamente natural e adaptativo a uma situação de perda. O que já não é adaptativo, temos a ver com aquilo que é o luto patológico. Ou seja, como qualquer processo psicológico, quando ele deixa de ser adaptativo, ou seja, não faz sentido relativamente a determinados contextos, quando se prolonga no tempo, quando tem uma frequência e uma intensidade que interferem com as várias valências da vida da pessoa, então aí já é problemático. Aí já estamos a falar da perturbação. Agora, o processo em si é perfeitamente natural. Assim como também é natural que a pessoa passe por um conjunto, uma amplitude emocional de várias emoções e sentimentos, como a tristeza profunda, como a zanga, a raiva, como sentimentos de culpabilização, como sentimentos de alívio, como o questionamento do porquê, a percepção de injustiça. Portanto, todas essas questões são perfeitamente naturais. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, é importante dizer que o luto, apesar de ser uma coisa estudada, do meu ponto de vista, é algo extremamente pessoal e subjetivo, no sentido em que existe uma parte do processo de luto em que cada pessoa experiencia à sua maneira, da sua forma, ao longo do tempo. Portanto, por mais que nós estudemos, não é? O risco de generalização de todas as pessoas é enorme. Portanto, há uma parte subjetiva, uma parte individual do processo de luto de cada um. E cada um faz à sua maneira e à sua própria medida. Não é? Portanto, reconhecendo isso, não é simplesmente estar lá. É importante dar apoio no sentido em que a pessoa que está a passar por este momento saiba que existem pessoas presentes para o apoiarem e esse apoio é tanto na medida de lhe darem espaço como também para se aproximarem sempre que a pessoa assim o necessite, não é? E claro, não é? Eu diria que a outra sugestão para as pessoas para se poderem passar pelo luto é, se virem que a pessoa que está a passar por essa situação, que de facto esta intensidade já não é saudável, que já começa a afetar outras áreas da vida, que começa a bater à porta outras questões como a depressão profunda, como outras comorbilidades, como o risco até mesmo do consumo de substâncias ou do risco da integridade física no sentido de tentativas de suicídio, etc. Que façam por sensibilizar a pessoa que isto já não está a ser bom e que seria então importante
que essa pessoa pudesse pedir ajuda. Não é? Há várias intervenções psicológicas que são adequadas para se lidar com o luto. Não é? Portanto, também é importante pedir ajuda quando as coisas já estão a começar a escapar daquilo que é o controle de cada um e daquilo que é parte saudável. Não é? Pronto. E isto é, eu sei que este vídeo é extremamente generalista, no entanto, só para deixar aqui a importância não só do processo do luto, como de cada um fazer o seu próprio luto e, no final, haver esta possibilidade de pedido de ajuda quando este luto já começa a ser desadaptativo ou de uma intensidade tão grande que afete significativamente a vida da pessoa. Muito obrigado por estarem desse lado. Se gostaram deste vídeo, destes conteúdos, partilhem, subscrevam ao canal. Quanto a mim, eu desejo que estejam bem, continuem bem, com saúde. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem e até uma próxima.